Olá a todos, meu nome é Rogério Santos, sou o treinador oficial e supervisor de serviços da Alliance na América Latina. Trabalho na Alliance há 6 anos, porém tenho experiência com os equipamentos da Alliance há 10 anos. Já tive como experiência visitado algumas fábricas ao redor do mundo e trago essa experiência agora para compartilhar com vocês e fazer algumas observações sobre este primeiro webinar. É o primeiro de muitos que vamos fazer aí, provavelmente mensais, abordando temas técnicos, abordando temas comerciais. E esse primeiro webinar, nós escolhemos fazer um comparativo. Isso é muito comum nos Estados Unidos e nós trouxemos isso para o Brasil, né? Fazer um comparativo entre marcas. Claro, sem o intuito de falar mal de uma marca, longe disso. Nosso intuito realmente é mostrar a superioridade, o nosso conceito, o poder da nossa engenharia. E nós escolhemos fazer um comparativo da SpeedQueen com a Maytag. Então, como roteiro deste processo que nós vamos fazer, deste webinar, né? Esse é o primeiro webinar dos vários que nós vamos fazer durante o ano. Pretendemos fazer um webinar mensal, seja falando da parte comercial, seja falando da parte técnica. Por exemplo, quando chega uma atualização da fábrica, boletim, nós podemos fazer aí uma transmissão ao vivo para os técnicos, para que eles tenham essas atualizações em tempo real. Chegou da fábrica, a gente faz a tradução e passa para eles. E este primeiro webinar, nós vamos fazer este comparativo entre SpeedQueen e Maytag. Como metodologia, nós vamos assistir alguns vídeos que foram produzidos pelo nosso departamento de marketing, com a participação do nosso gerente de serviços, Latam, Lori Costa, e do nosso técnico sênior, Ricardo Unger. Então nós vamos assistir alguns vídeos e eu vou fazer algumas explanações a respeito das observações que eles fizeram e algumas observações de mercado e utilização também. Nesse primeiro vídeo, nós vamos falar e verificar qual foi a avaliação, quais foram as observações que o Lori e o Ricardo fizeram referente ao cesto das máquinas. Nós montamos lado a lado uma SpeedQueen e uma Maytag para realmente poder fazer um comparativo real e bem visual para que todos possam acompanhar todas as observações. Notem que visualmente o tamanho é muito diferente. E mais ao final do vídeo eu vou tratar um pouquinho mais disso. Olá pessoal, eu me chamo Lori Costa. E eu sou o Ricardo Unger. E nós estamos aqui para fazer o comparativo entre os dois equipamentos, sendo SpeedQueen e Maytag. Vamos lá, pessoal? Nós temos aqui o cesto da lavadora do equipamento Maytag, né? E aqui o equipamento SpeedQueen. É um cesto em aço inoxidável, ele possui o eixo, uma base do eixo em alumínio fundido. Visivelmente ele tem algumas diferenças com o equipamento, o cesto da SpeedQueen. Nós temos aqui uma medição de 390 milímetros por 560, um eixo de metal que mede 35 milímetros. É um eixo, um cesto simples, né? Ele tem só a chaparia e os batedores de plástico que são por dentro. O que você tem para me dizer, Lori, a respeito do cesto SpeedQueen? A princípio a gente vê uma diferença, sabendo que as duas máquinas trabalham com uma capacidade de 10 quilos de roupa, né, de lavagem. A gente percebe que esse cesto é menor do que esse pela medida. Se você puder fazer uma medida, o quanto está dando? 460 milímetros. Contra? 560. Certo, a gente já viu que então ele é maior. Bom, a ação mecânica, como nós sabemos, para o batimento das roupas e geração de atrito, vai ser muito maior na SpeedQueen do que na Maytag, que eu estou vendo aqui.
né? Diferenças que eu vejo visíveis aqui. Nós temos um sistema de desbalanceamento que essa parte cinza ela tem esferas de aço com gel, tendo tanto nessa posição quanto nessa, como nós escutamos agora no barulho. Isso ele proporciona um balanceamento muito maior quando tiver poucas roupas, né? Tendo um esforço menor no amortecedor. E como vimos na outra cena, a estrutura da máquina já tem a deficiência de 2 molas com os amortecedores, né? A gente tem uma diferença grande, que eu percebo, que são as pás de batimento, certo? Ela possui furos que fazem um sistema de entrada de água por aqui, e quando ela gira, ela faz um sistema chuveirinho, né? Jogada de água. Já a nossa, ela faz um sistema de onda, porque esse sistema de onda que é feito na lavagem, ele causa mais atrito e gera mais ação mecânica no próprio produto com o tecido que está sendo lavado. Diferenças que eu vejo visíveis aqui. Nós temos um sistema de desbalanceamento que essa parte cinza ela tem esferas de aço com gel, tendo tanto nessa posição quanto nessa, como nós escutamos agora no barulho. Isso ele proporciona um balanceamento muito maior quando tiver poucas roupas, né? Tendo um esforço menor no amortecedor. E como vimos na outra cena, a estrutura da máquina já tem a deficiência de 2 molas com os amortecedores. Dois pontos principais eu gostaria de explanar sobre este primeiro vídeo. O primeiro são os anéis de balanceamento que foram mostrados ali pelo Lori. Eles são muito importantes no processo para uma máquina, porque eles são responsáveis por auxiliar no equilíbrio da carga. O que isso pode significar para um usuário? Significa que a máquina pode ou não centrifugar a carga dele. De repente, se ele tem, é muito difícil você ter uma carga muito uniforme, 100% uniforme. Geralmente, o usuário desse tipo de equipamento, ele vai colocar calça jeans, camiseta, lenço, tudo junto, acaba misturando, com a blusa, enfim. Isso pode gerar um desbalanço. Esse desbalanço pode fazer com que a máquina não centrifugue. Porém, a máquina Speed Queen possui esses anéis de balanço, eles atuam na parte frontal e posterior do cesto, auxiliando no balanço. Isso daí significa que vai poder ter uma centrifugação mais eficiente, mesmo com a carga desbalanceada, a máquina tem a possibilidade de balancear essa carga e conseguir concluir o processo de centrifugação, evitando assim desperdícios, desgastes com o cliente, de repente ter que refazer o ciclo por cliente, porque a roupa não centrifugou adequadamente. Outro ponto, esse mais importante ainda, é o tamanho do cesto, que vocês viram ali logo no início. É muito diferente. E o que isso significa? Como o cesto da Speed Queen tem mais espaço, vai caber ali os mesmos 10 quilos, que são propostos pela Maytag. O cesto da Speed Queen tem mais espaço, e esse espaço vai propiciar uma ação mecânica melhor. O que esta ação mecânica vai trazer de resultado para o cliente, para o usuário? Uma limpeza muito mais eficiente. E temos aí muitos históricos, né? Nós temos aí uma quantidade imensa de máquinas de multi-housing, né? Nos condomínios, etc. E são os locais onde mais os clientes utilizam, sobrecarregam a máquina. Pegam toda a roupa possível ali e forçam lá dentro do cesto para caber. Então, quando você tem esse tipo de situação e você não tem espaço para ação mecânica, a roupa ela vai ficar só passeando ali dentro e o processo de lavagem realmente vai ficar seriamente prejudicado. Então, essa é uma grande vantagem que eu gostaria de destacar, é o tamanho do cesto da Speed Queen e os anéis de balanceamento, que são
calculados pela engenharia para propiciar o balanço correto da carga. Neste segundo vídeo, vamos ver uma parte bem importante também, que foi realizada a desmontagem do cesto e tambor das máquinas. Com isso, vamos conseguir analisar alguns pontos que eu gostaria de destacar após a visualização deste vídeo. Ok, a gente tem aqui o tanque do cesto da lavadora Maytag. Ele é um tanque de plástico, né, confecção, bipartido, ele tem uma junção ao meio dele. Nós temos os contrapesos, né, de balanceamento do tanque com o cesto, são 3 peças em concreto, para dar estabilidade durante o processo. Nós temos as travas de fixação do cesto, a junção do cesto, as travas de transporte, que são usadas somente para transporte. Bom, é perceptível aqui a diferença do material utilizado, né? Nesse tanque é possível ver que todos os sistemas de travamento são soldados, né, em material inox, AISE 304, né? A própria saída da drenagem, a gente vê que ela é vedada, né? Ela não é deslocada do envolvente do cesto, né? A gente tem também que é acoplado praticamente igual ao mesmo, aqui na saída da drenagem, na mangueira da drenagem, com o mesmo sistema de nível de água. Isso nós chamamos de pressostato, né? Um pressostato que faz a leitura da pressão, da contrapressão da água aqui, e aí assim a placa consegue fazer o nivelamento aí e o entendimento do que está dentro do cesto. A observação também que nós percebemos é que não é necessário desmontar todo o sistema do envolvente, que é uma parte grande do equipamento da lavadora, e somente pela traseira do equipamento fazer a remoção dos rolamentos quando haver necessidade. Já o que eu vejo da Maytag, você pode me corrigir se eu estiver errado, é necessário desmontar todo o conjunto do equipamento, gerando mais mão de obra para fazer esse sistema de troca. Exatamente, Lori, porque no equipamento da Maytag, para você fazer a troca do rolamento, você tem que sacar o cesto. E para sacar o cesto, você tem que desacoplar o tanque, que é bipartido. No caso da Speed Queen, ele só tem uma tampa do cesto, que você consegue soltar a tampa sem ter que tirar o tanque, sem ter que tirar o tanque da estrutura da máquina, não precisa desmontar a parte de suspensão para sacar o cesto, diferente da Maytag. Uma observação importante, Ricardo, que eu estou vendo aqui agora é essa junção que é feita aqui com as borrachas sendo de plástico, trabalhando com produto químico, mais essas anilhas, que são as anilhas que prendem esse envolvente, isso é passível, na verdade, de ter um vazamento de água, o que a gente já citou lá no outro episódio, que tendo água, vazamento de água, com os equipamentos eletrônicos embaixo da... Não combina. Não combina. Exatamente. E a gente tem aqui também uma certa dificuldade para desacoplar o cesto, sendo necessário aí um cuidado para não danificar as presilhas E as borrachas de vedação. que são de plástico, e aqui você tem as borrachas de vedação, né? Aparentemente uma borracha que pode ser substituída, e aqui nós temos a vedação e os rolamentos do cesto. Na minha opinião, o que deixa mais explícito e mais visível poder se comparar a robustez da Speed Queen em comparação com a Maytag. Vocês viram aí a diferença? O tambor totalmente inox, o tamanho da estrutura, o mancal, os rolamentos, o tamanho do rolamento, a robustez.
enquanto temos aí na Maytag o tambor de plástico. Plástico resseca, ele acaba trincando. A robustez dele em comparação com a inox é muito diferente. Outro ponto a se levar em consideração, que é importantíssimo, é a manutenção. A Speed Queen, uma lavadora Speed Queen, se você sacar a frente dela, você já tem acesso para fazer a limpeza entre o cesto e o tambor. Enquanto a Maytag, você realmente tem que desmontar a máquina, literalmente, tem que tirar a secadora de cima, tem que tirar o cesto totalmente para fora e fazer uma manipulação, como o Ricardo mostrou ali, tem a parte de vedações. Então, tudo isso daí vai gerar o quê? Custo. Porque os técnicos vão ter mais dificuldade para acessar, vão ter mais dificuldade para conseguir fazer as manutenções preventivas e corretivas. Isso, no final, vai custar. Por isso que o projeto Speed Queen ele é muito mais viável. Porque a engenharia da Speed Queen ele prevê essas manutenções, então procura facilitar e fazer com que o acesso do técnico seja mais viável. E com isso o custo final vai ficar infinitamente menor. Por que eu cito essa questão aí dessa manutenção do cesto? O mercado brasileiro ele é um pouco diferente do restante do mundo, tá? O brasileiro ele gosta muito de cheiro na roupa. Então, cada vez mais nós vemos as lojas de autosserviço recebendo reclamações dos clientes, falando, olha, minha roupa saiu sem cheiro. E aí, o dono da loja faz o quê? Solicita o técnico para aumentar a dosagem de amaciante. E vai aumentando a proporção, e até que chega a agradar os seus clientes finais, né, com o cheiro. Porém, o residual deste amaciante, ele fica muito grande nas máquinas. Seja por uma receita inadequada, enfim, quantidade de roupas, tem alguns pontos que devem ser levados em consideração. Mas o que eu gostaria de ressaltar aqui é o quê? O amaciante, a base dele é gordura. Então essa gordura, esse excesso, ele vai impregnar ali entre o cesto e o tambor da máquina. E isso precisa passar por uma manutenção constante. Por quê? Como é uma gordura, é matéria orgânica, junto com a matéria orgânica, as felpas, resto de pele, enfim, dos processos de lavagem, eles criam meios para a proliferação de bactérias que geram odor. Quantas são as reclamações, às vezes, do cliente final que chega numa loja de autosserviço, abre a porta da lavadora e fala, está com cheiro de esgoto, deve estar tendo retorno de esgoto. E não é isso. Por quê? O dreno da Speed Queen, ele fica armazenado ali cerca de 800 ml de água, que impede, ele trabalha como um sifão, impede um retorno de esgoto. Se a máquina tem algum tipo de cheiro, é porque precisa fazer uma manutenção. E os clientes cada vez mais têm entendido isso e feito as manutenções. Então, esse processo de manutenção vai custar muito menos para as máquinas Speed Queen. Agora, nesse vídeo, um ponto bastante importante também, o Lori e o Thiago abordam a questão da suspensão. Fizemos um comparativo aí entre a suspensão das duas máquinas. Então, vamos avaliar aí qual foi o conceito utilizado para a verificação deste item. Ok, o sistema de amortecedor e suspensão da Maytag, ele utiliza 4 amortecedores, que são amortecedores simples de plástico. O encaixe na base do chassi é plástico e ele possui 2 molas, que é a suspensão, o que mantém o cesto suspenso. Por outro lado, o equipamento Speed Queen é um pouco diferente. Bom, Ricardo, o que eu percebo aqui da diferença entre os dois é uma percepção nítida, né? São 4 amortecedores igual ao amortecedor que a gente vê. A pressão do amortecedor, teoricamente, me parece a mesma, mas a gente vê que a questão de 2 molas que suspendem utilizando o chassi da máquina já estão embutidas já no próprio amortecedor. Isso simboliza e nos faz lembrar até de um amortecedor de carro, que é mola mais o amortecedor, né? Isso traz mais estabilidade para o equipamento, caso haja pouca roupa e desbalanceio, né? Então a gente tem aqui os 4 amortecedores da lavadora Maytag. Como foi dito, a conexão é encaixe plástico, né? E você tem uma pressão do amortecedor
com os 4 amortecedores e as 2 molas. Conforme o Ricardo havia mencionado, né, um único item já possuindo a mola, né, um único part number de peça, né, no caso, quando se compra, é um amortecedor que ele é muito parecido com o de carro, pois ele possui buchas de borracha, né, para absorção absoluta, mais o aperto com parafuso, o que nos traz uma segurança maior por qualquer vibração que possa ocorrer, né, já entendendo que o outro é preso por plástico, né, e o plástico ele tem uma tendência a se deformar de acordo com o tempo, né. Então essa é uma diferença importante para ser feita a análise entre ambas as máquinas. A suspensão da máquina é um item crucial referente à parte de estrutura. E esse projeto desses amortecedores da Speed Queen, na minha opinião, foi uma das melhores coisas que a engenharia promoveu nos últimos anos. É realmente um amortecedor muito, mas muito resistente e durável, porque ele agrega a parte do pistão e a mola numa única peça, um único corpo, né, o que propicia muito mais estabilidade para a distribuição da carga durante a centrifugação. Por isso propicia que a máquina, a Speed Queen, atinja 1.200 RPM e tem uma força superior a 400 G. Esse é um grande diferencial. Outra coisa que é muito diferente, se você for comparar com a Maytag, que vejam que nas bases dos amortecedores, eles são pontos plásticos que simplesmente se encaixam, diferentemente da Speed Queen, que são pontos de fixação realmente com porcas e parafusos, tanto na parte inferior quanto na parte superior, demonstrando mais uma vez superioridade e robustez. Nesse próximo vídeo, nós vamos abordar a questão da parte eletrônica da máquina, as conexões elétricas e eletrônicas, conectores, cabeamentos. Então vamos verificar aí o que o Lori e o Ricardo falaram a respeito desse item. A percepção que eu tive aqui, referente às placas de comando que são fixadas no chassi da lavadora Maytag, é que elas são placas que são separadas, né, o entrada e saída e a parte de controle do motor. Existe uma dificuldade em destravar a placa do chassi, mas existe uma particularidade, que ela é fixa só pelos encaixes plásticos, sem um parafuso e sem uma trava. E isso, com a vibração da máquina, pode acabar desprendendo e danificando ou causando algum mau contato. A placa de controle do motor também é o mesmo sistema, ela é presa através de encaixe e entra na mesma situação, havendo a possibilidade de que ela se solte, causando algum dano. Parte de chicote e comando, a gente tem aqui os conectores que são muito parecidos entre eles. Uma dificuldade existente na forma de fixar na placa, porque ele está conectando de forma lateral. Os cabos são predominantes da mesma cor, o que dificulta a visualização, a identificação do circuito. E o posicionamento dessa placa no centro do equipamento, caso aconteça algum problema de vazamento de água, essa placa vai ser totalmente afetada, porque a água vai cair diretamente nela. Lembrando que toda essa dificuldade em tirar a placa, a gente não tem o restante das peças do equipamento que vão estar nessa posição. Tudo isso vai ter que ser feito contando que o espaço vai ser mínimo para o acesso e a visualização. E ressaltando que os conectores da lavadora Speed Queen, a trava do conector é no próprio conector, facilitando a sua pegada, o que no caso o conector da Maytag não tem.
a trava está na placa, o que dificulta o acesso para desmontagem. O que você tem para me dizer a respeito da Speed Queen, Lori? Bom, a princípio o que a gente visualiza é que a MyTag já utiliza dois elementos, né, eletrônicos para fazer uma única função. Já o nosso utiliza somente um que fica lateralmente, né, com a sua capa, né, que a gente tem aqui uma capa contra pó, né, para não pegar poeira ou coisa do gênero, né. Além dela não ficar no centro, justamente pelo fato da água que pode ser vazada por alguma borracha, ela é encaixada, assim como a outra é encaixada, né? Porém, ela tem um parafuso lateral que fixa isso. O que de diferente causa? Vibrações no equipamento causam mau contato e queima no próprio elemento eletrônico. E isso é algo que já foi testado e já salvou muita placa eletrônica pelo fato do vazamento que acontece no próprio equipamento. E uma particularidade referente ao equipamento Speed Queen, os conectores do chicote, o cabeamento é todo separado por cor e os conectores eles são diferentes um do outro, fazendo com que não aconteça a ligação de forma errônea. A placa, os conectores, eles são todos a trava no próprio conector, facilitando a retirada da placa. Bom, aqui nós temos a placa que é única, fazendo duas funções, um único part number, né, com conectores totalmente diferentes um do outro, para não haver o erro de conexão errada e queima do próprio componente, né? Também é possível visualizar, né, além de uma placa que já fica na lateral, dos conectores de fácil identificação, porque são com cores já identificadas no diagrama elétrico, né? Todas possuem presilhas de travamento e com uma espessura maior, mais plástico, para ter um melhor isolamento, né? Devido a uma utilização da corrente aqui que pode ter um aquecimento no próprio cabo ou até mesmo no próprio conector, por uma folga ou qualquer coisa do gênero. Vejam que o contexto desse vídeo, ele é especificamente técnico. Então, o que nós abordamos ali? Veja a questão da posição da placa. É uma posição estratégica e segura, totalmente vedada. Então, vejam como a engenharia da Speed Queen pensa em ergonomia, pensa no trabalho do técnico, o acesso mais fácil. O Ricardo teve uma certa dificuldade ali para acessar, destravar, soltar ali, mover a placa da MyTag. E isso porque a máquina estava toda desmontada. Você imagina isso daí com tudo no lugar. Mais uma vez, a maior dificuldade vai promover o maior custo de mão de obra aí dos serviços, tá? Enquanto a parte de ergonomia da Speed Queen está totalmente acessível ali, sacando somente a tampa de manutenção. É muito diferente do que a MyTag, que você tem que fazer uma remoção aí de muitas coisas, muitas partes da máquina para conseguir se acessar. Uma troca de uma placa, por exemplo, essa placa que o Ricardo estava demonstrando, ela pode ser muito trabalhosa e muito confusa. Vocês viram que o projeto da Speed Queen tem os cabos totalmente diferentes, as cores, para facilitar a identificação. Os conectores são o que nós chamamos tecnicamente de conectores dedicados, ou seja, você só consegue plugá-lo em um lugar específico, em uma posição específica, para realmente não ocorrer erros. É um projeto pensado para evitar um dano na máquina por uma conexão errada. E vendo o projeto da MyTag, com os fios todos de uma cor só, com as conexões que podem ser conectadas em outros locais, e o principal ponto que eu destaco é a dificuldade de acesso. Imagina um técnico grande, com a mão grande, como que ele vai colocar lá o dedinho no local
específico para fazer essa conexão, é a possibilidade de você ter um problema de má conexão, um problema dele realmente não conseguir efetuar essa conexão como se deve, gerar inclusive um outro problema. Então este é um ponto que eu gostaria muito de destacar, referente às observações feitas pelo Lori e pelo Ricardo nesse vídeo. E nesse próximo vídeo, o Lori e o Ricardo vão abordar a questão do motor da lavadora. Vamos entender um pouco esse comparativo. Aqui nós temos o motor da lavadora Maytag, né? Ele é um motor de aproximadamente 660 watts. Ele trabalha com 16.300 RPM. Como a gente consegue ver, ele é um motor que ele não é blindado, ele é um motor aberto, então as bobinas de indução do motor elas ficam expostas. O motor em si, ele é um motor um pouco menor do que a gente está acostumado a ver. O que você tem aí? Bom, analisando, Ricardo, o seu comentário sobre esse motor, nós vemos que ele é um motor totalmente blindado, né? Livre aí de qualquer impureza que possa entrar dentro dele. Nós vemos aqui que ele não possui esse chicote externo aí indo até a placa. Na verdade, ele já tem um conector aqui somente para encaixe, não tendo que retirar esse conector, né? Ele é um motor de 18.000 RPMs, de 700 watts, um pouquinho mais forte do que o que você apresentou aí. A polia é uma polia da correia estriada, né, com alguns dentes, o que também não modifica muito o que eu estou verificando aí na sua mão. A gente vê que é um motor totalmente blindado, travado por 3 parafusos, livre de qualquer tipo de impureza, até mesmo a impureza que possa adentrar no rolamento e fazer o travamento do mesmo, né? E trazer a queima. Correto. Só para a gente finalizar as considerações, a montagem desse motor ele é feito com 2 encaixes plástico e 1 parafuso. Já o que eu encontro aqui na minha mão são 2 eixos atravessados, que me parece que traz mais segurança aqui no item. Com relação a esse vídeo que compara os motores, eu tenho uma observação bastante interessante para fazer. Primeiro porque é muito visível que o motor blindado da Speed Queen está muito mais protegido do que o motor da Maytag que fica exposto. Qual o relato que eu gostaria de citar para vocês? Vocês devem se recordar que em 2024 uma tragédia acometeu o estado do Rio Grande do Sul. Houveram alagamentos, e onde é um lugar que nós temos muitos clientes também. Então, muitas lavanderias tiveram suas máquinas totalmente encobertas pela enchente. E o que fez a grande diferença? Aqueles clientes que fizeram contatos conosco, com os técnicos, e seguiram as recomendações de não energizar as máquinas, de que os técnicos fossem lá para promover uma limpeza para reativar as máquinas, tiveram suas máquinas reativadas sem necessidade de substituir peças. Esta é a vantagem do projeto Speed Queen, porque não que seja projetado para passar por uma enchente, longe disso. Porém, esse acabou sendo um grande teste para nós, o que evidenciou muito o quão robusto é esse projeto. E esse relato, nós temos vários casos aí de várias lavanderias, realmente no Rio Grande do Sul, que não perderam suas máquinas por conta dos projetos que foram pensados em robustez, em proteção, em eficiência. Nesse próximo vídeo, o Lori e o Ricardo vão abordar a questão da trava de porta da lavadora, fechando o contexto do assunto lavadora. Temos muitos tópicos, né, outros tópicos para tratar, porém eu vou abordar neste webinar somente esses principais que eu selecionei. E por último vamos falar de lavadora, sobre a trava da porta. Ok, aqui nós temos a trava de porta da lavadora Maytag. Ela é uma
uma trava de porta de um tamanho avantajado. Ela é fixa na tampa da lavadora através de 2 parafusos. Nessa trava, ela tem 3 conexões elétricas, que provavelmente são de comando, e duas conexões para o sistema de travamento. O sistema de travamento utiliza um termoatuador, que é usado em equipamentos domésticos, e eles costumam dar problema porque ele trabalha especificamente com aquecimento elétrico. Ela possui uma trava aqui, um acionamento para destravamento manual, mas não ficou claro para a gente, nem através do manual do fabricante, como é acionado esse destravamento, já que a trava ela fica por dentro da tampa da lavadora. E o que você tem aí, Lori? Bom, na minha mão eu estou com a trava de porta da Speed Queen, né? É um pouco menor, a gente pode ver aqui. Não sei se o tamanho interfere muito na questão do trabalho, mas eu vejo pela posição que já não utiliza o termoatuador, sabendo que aqui dentro nós temos um sistema de bobina, que é uma bobina que aciona um relé. Então, ela não trabalha com aquecimento elétrico, ela trabalha com acionamento, sinal, né? Nós temos aqui o conector, né, do sistema de travamento, mais o door lock, que nós chamamos, que é quando fecha a porta e aciona para saber que a porta foi fechada, né? O que eu vejo é que esse tipo de trava já é uma trava utilizada no segmento industrial, né? E como você falou, isso é utilizado nos equipamentos domésticos, né? Causando muito problema que nós conhecemos, que é quando tem um retorno de tensão ou uma tensão falsa que mantém ele acionado, correto, causando o bloqueio da trava. Em observação a este vídeo, conforme o Louro e o Ricardo bem relataram, vejam que a trava da Maytag, apesar de ser maior, ela é uma trava de máquina doméstica, né, que trabalha com um relé que trabalha com atuação térmica. E nós, que somos da área técnica, já conhecemos o histórico dele ser mais problemático. Né? Não é que é extremamente ruim, mas ele é mais problemático. E por isso que o projeto da Speed Queen, ele trabalha com uma bobina elétrica. Então, esse acionamento ele é muito mais eficiente e demanda menos proporção de erro. Outra coisa que é muito importante é que, no Brasil, existe aquele caso da operação, né? do cliente estar utilizando a máquina ali e fechar muito forte a porta, tentar abrir durante a operação. E isso pode levar a sérios problemas de trava de porta. Então, todo esse projeto foi pensado para a Speed Queen. São travas mais robustas, mais preparadas para suportar a operação usual do dia a dia. Nesse vídeo que temos aí o início da comparação com as secadoras, vemos uma grande diferença na parte estrutural. E principalmente, mais um ponto que eu gostaria de tocar, né, tocar de novo a questão da acessibilidade, da ergonomia. Vejam que desmontar a máquina da Speed Queen é muito mais simples. Se saca um painel frontal e se tem acesso total ao equipamento para desmontagem. Enquanto a Maytag é um equipamento um pouco mais complexo, um pouco mais difícil de se desmontar para ter acesso, para se acessar a parte eletrônica. Outro ponto que eu gostaria de destacar é a questão do revestimento do cesto da secadora Speed Queen, que é um revestimento galvanizado, mais adequado para a questão de umidade e temperatura. Enquanto a Maytag, ela utiliza uma pintura epóxi. Nesse próximo vídeo, o Louro e o Ricardo vão abordar a questão do motor da secadora. Então vamos entender aí um pouquinho mais de como foi feita esta avaliação. Aqui nós temos o motor da secadora Maytag. Ele é um motor que ele funciona para o acionamento da correia do cesto, onde ele tem um esticador da correia, que é uma regulagem, e um sensor caso quebre a correia,
ele vai dar um aviso. O mesmo motor que gira o cesto, ele controla a turbina, né, a turbina que faz a exaustão no processo de secagem, retirando a umidade e o ar quente de dentro da secadora. Ele tem um sensor de temperatura e aqui ele tem um sensor de proteção. Uma particularidade que ele tem é que ele tem uma correia entre o motor e o exaustor. E o que você tem aí, Lori? Bom, eu vejo que a similaridade aqui ela é muito próxima, né? Sendo que também é um motor que tem a polia para o giro do cesto, um tensionador, né? Que é o que tensiona a correia com uma mola, né? E quando a correia estoura, ela tem um micro interruptor avisando o equipamento que a correia está rompida ou o motor não está bem posicionado na correia. Já nessa peculiaridade que foi dito aí, desse ângulo do eixo aqui, de uma correia pequena, que eu acredito mais uma manutenção que pode ser causada, o eixo o próprio eixo do motor já é preso na turbina aqui. Agora, a finalidade dos dois são idênticas, né? Somente com esse ponto. O que eu vejo aqui, já falando da questão do acesso, é muito fácil, porque ele já fica nessa posição, né? E a gente só com acesso, tirando a tampa de manutenção, já conseguimos fazer o aperto aqui da posição do exaustor. O motor da secadora Maytag, ele fica nessa posição, na instalação da secadora. A dificuldade que foi encontrada é que os parafusos de fixação, eles estão debaixo do motor, o que dificulta a desmontagem para qualquer tipo de intervenção de manutenção. A particularidade neste caso simboliza que há uma dificuldade maior para fazer uma manutenção no motor da secadora da Maytag, porque o acesso a esses parafusos, eles dificultam a manutenção, a sacar esse motor para uma manutenção. E extra informação ainda, que existe também uma correia extra ali, que é mais um item de manutenção, o que não se encontra no motor da secadora Speed Queen. Nesse próximo vídeo vamos falar sobre o cesto, um comparativo entre o cesto das secadoras. Aqui nós temos o cesto do secador Maytag, né? É um cesto de chapa. A gente vê que ele, em dimensões, é muito parecido com o Speed Queen. A gente tem uma diferença, que ele é um cesto com a pintura interna, né? Essa pintura interna me faz pensar de algumas situações já vivenciadas, onde a pessoa que utiliza os serviços do secador esquece algum material, um cosmético, algum produto, um medicamento dentro da roupa, e durante o processo de secagem esse produto ele pode manchar, né, estourar aqui dentro e manchar a parte interna do cesto. Como ele é um cesto com pintura, a limpeza não seria tão fácil, porque não suporta solvente, e você pode manchar essa tinta, o que seria um problema. Nessa mesma peça, que é o suporte de sustentação do cesto, a gente tem a tela de contenção de felpas, que ela é somente encaixada, ela não tem uma trava, um parafuso, ela sai totalmente para fazer a limpeza, e no uso comercial você de fato precisa fazer a limpeza dessa tela a cada ciclo utilizado. O que deixa para a gente uma situação que, pelo fato do operador não ser um técnico, né, a pessoa que utiliza o equipamento de forma comercial, ele não é um técnico, então é uma peça de plástico e não é permitido o encaixe de forma contrária, onde se a pessoa forçar ela pode danificar o sistema. E o que você tem aí, Lori? Bom, avaliando
as informações passadas por você sobre o equipamento MyTag, não vejo tanta diferença, né? Tanto no diâmetro do cesto. O cesto, ele é um cesto galvanizado, né? Rebitado aqui. Ele tem 3 pás de plástico, o mesmo e idêntica praticamente da secadora da MyTag, só que ele é galvanizado. Já atende a demanda de plástico que cola ou algo que entra junto com a roupa, né? E aí com um solvente, que é mais propício para tirar toda a mancha, pode ser aplicado aqui, porque já está no material sem a pintura, sem tirar a pintura. Detalhe, se é tirado a pintura com o solvente, o produto onde vai ser tirado a tinta que foi pintado ali, ele vai impregnar e vai fazer uma mancha, né? Dando aspecto até de ferrugem da questão. A parte de sustentação é a mesma, são 2 roldanas, como a gente viu ali, que nós temos 2 roldanas aqui. A gente vê que o cesto ele não possui o sistema de feltro no cesto, mas ele fica justamente já apoiado na base, aqui é onde a gente encaixa. Então, essa estrutura, essa linha é aonde vai girar as roldanas, né? É como se eu encaixasse ela aqui, né? Já encaixando aqui no cesto. Então o cesto ele ficaria apoiado aqui, girando nas 2 roldanas, aproveitando o mesmo sistema que a gente vê aqui, né? E ela ficaria mais ou menos nessa posição, já encaixando todo o cesto aqui. Então, agora, partindo do princípio, né, da questão da tela, né, de fluxo de ar onde retém a felpa, ela é parafusada e ela não necessita ser tirado para remoção da felpa, que é os materiais que se perdem conforme a lavagem, o produto químico. Então o que o cliente vai fazer? Ele vai simplesmente passar a mão aqui, retirar, jogar fora. Por quê? Porque o que é importante nas secadoras, tanto na qualidade da secagem, é a troca de calor. Ou seja, entra calor seco, né? O calor e o ar quente seco, vem por detrás da secadora, passando por toda a umidade da roupa, e o próprio exaustor faz o fluxo, jogando toda a umidade. Então essa troca de calor é o que faz a secagem mais rápida. Lembrando que, falando das roldanas, o nosso equipamento não possui roldanas na frente, mas sim apoios, né? Que são apoios justamente para desgaste, num custo muito mais em conta, sem o travamento, justamente por isso, porque o acesso aqui das felpas pode ser passado para cá e pode ter o travamento conforme a gente vê aqui na unidade da MyTag, né? Então esse feltro ele é barato de se trocar, tem uma funcionalidade muito boa, e o material ele é um material de sacrifício, que nós chamamos. Então é um material de desgaste próprio para não estragar o cesto, e que vai muito bem aqui na utilização do equipamento. Nesse vídeo também fica bem clara a superioridade da secadora Speed Queen quanto ao projeto, né? Essa questão que o Ricardo bem mostrou do filtro é muito interessante, falando de lojas de autosserviço, multi-housing. Imagine, o projeto Speed Queen, o cliente, o usuário, realmente ele não tem necessidade de sacar nada, o filtro está ali, muito visível na abertura da porta, então ele faz a limpeza e segue para fazer a sua utilização. Então, quando há necessidade de se sacar o filtro, como se necessita na MyTag, você tem alguns riscos, né? Como foi mostrado lá pelo Ricardo, de colocar do lado contrário, forçar e quebrar. O maior risco é não limpar, a pessoa de repente não vai saber como fazer ali o processo de limpeza, deixar entupir, e a secadora não vai trabalhar bem. E ainda falando um pouco mais referente a problema, pode ser que alguém leve isso embora, que seria um grande problema. Então é um ponto aí a se destacar, juntamente com o que o Ricardo comentou, da parte da limpeza
A diferença da limpeza quando é uma pintura e quando é um revestimento galvanizado, como é o do projeto da Speed Queen. Como especialista em programação da Alliance, eu gostaria de frisar um ponto crucial, que é realmente a parte de programação, de configuração. A Speed Queen possui um software próprio, desenvolvido pela Alliance Mundial, que o técnico pode fazer a comunicação através de um cabo infrared e consegue modificar todos os passos e etapas de um ciclo de lavagem. Se o cliente quiser colocar 5 minutos de lavagem e 30 minutos dos processos de enxágue, ou colocar 2 minutos de pré-lavagem, ele vai montar a sua programação conforme lhe convém. Isso é muito importante, principalmente para os processos de franquias. As franquias gostam de ter os seus ciclos de lavagem muito específicos, são padronizados. E isso não é possível em uma lavadora Maytag. Por quê? Eles não possuem software de comunicação e possuem apenas 3 programas básicos que você consegue elegir e colocá-los para trabalhar. Enquanto a Speed Queen tem 9 programas 100% editáveis. Então, isso é realmente um comparativo muito gritante que eu faço questão de abordar. Não foi abordado nos vídeos, mas eu faço questão porque eu acho que é um grande divisor de águas. Então agora eu vou para as minhas considerações finais e vou abordar alguns tópicos. Por que investir em uma Speed Queen? 10 anos de mercado, estamos consolidados com um escritório no Brasil, há 10 anos vendendo Speed Queen, 3 anos de garantia, assistência técnica. Esse ano de 2025 nós vamos atingir 150 técnicos homologados. A Alliance investe em capacitações técnicas durante todo o ano, em seus distribuidores, em assistências em técnicos independentes, para trazer segurança e conforto para os clientes, que sabem que quando necessitarem, terão a rede de assistência técnica altamente capacitada pelo fabricante. Conectividade. E neste ano de 2025, passaram a vir para o Brasil os modelos já munidos de conectividade, com as placas Wi-Fi e com as placas Supply Injection, que você não precisa mais adquirir no mercado. Já vem pronta para conectar os dosadores. E as placas Wi-Fi permitem que os clientes possam, comprando um gateway e fazendo ativação com a fábrica, possam ter ali na palma da mão, no seu celular, com um aplicativo, a visualização da sua loja. Imagine o que é você estar numa viagem nos Estados Unidos, na Europa, no Nordeste, e você estar ali online sabendo o que está acontecendo na sua operação. Quais são as máquinas que estão trabalhando, quanto tempo falta para finalizar um ciclo, quais são os clientes que mais utilizam suas máquinas. Você pode fazer uma promoção em algum dia da semana que não tenha uma alta utilização, você faz ali uma promoção para chamar mais clientes para aquela condição. Você pode, se por acaso acaba a água da sua loja e acusa um erro na máquina, você não precisa se deslocar até lá. Com o seu aplicativo, você consegue apagar o erro e botar a máquina para funcionar novamente. Consegue fazer uma liberação de um pulso para algum cliente que possa ter esquecido alguma roupa, alguma coisa complementar à carga, e você consegue fazer um pulso extra sem necessidade de fazer uma locomoção até a sua loja. E com todas essas observações, eu consigo afirmar para vocês que os nossos produtos têm uma vida útil maior. E por fim, eu gostaria de concluir dizendo para vocês que o que a Speed Queen deseja é mais do que vender uma máquina. É realmente propiciar uma experiência e, ainda mais do que isso, uma parceria realmente com todos os clientes.